Tá? Estamos? Muito bem. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal que está assistindo aí também. Nós acabamos demorando um pouco mais a gravar essa aula do que estava previsto. A gente teve uns problemas técnicos 2 semanas atrás, mas hoje a gente vai fazer uma aula bem importante que eu cheguei a prometer da última vez sobre o eixo radical. Só que é assim, eu preciso começar falando um pouco de geometria analítica, né? Esse curso de geometria, ele enfim, na medida do possível, a gente tenta encarar a geometria da forma mais clássica, da forma euclidiana, né? Mas a verdade é que a matemática é um todo, né? Aqui mesmo no curso a gente viu que tem problemas de geometria que a gente acaba resolvendo fazendo um monte de conta, calculando algumas coisas, a gente precisa usar álgebra e tal. E a geometria analítica é um jeito sistemático de usar a álgebra para atacar problemas de geometria. E o tema de hoje ele é muito adequado para esse enfoque de geometria analítica. Apesar de que a maior parte do que a gente vai fazer não vai ser tanta geometria analítica assim, existem alguns resultados fundamentais que ficam muito mais simples de serem vistos com a geometria analítica. Eu vou aproveitar que esse material que vocês têm impresso, né, que tem disponível no site, da aula 11, que é o material de hoje, o pessoal que está aqui recebeu. Nesse material, você encontra um tratamento clássico sem mencionar a geometria analítica e você pode estudar aí, né? Estudar, comparar. É bom saber as duas coisas, é bom ver dos dois jeitos. Eu vou... e mais tarde vai ficar mais claro por que eu escolhi fazer assim. Eu vou usar alguns recursos de geometria analítica. Para isso, eu vou fazer uma super, hiper revisão resumida do que é geometria analítica. Bom, revisão para quem já viu. Para quem ainda não viu, vai ser um primeiro contato muito rápido, muito resumido. Felizmente, o que a gente vai precisar de geometria analítica não é muita coisa, tá? Então, eu estava fazendo esse cantinho aqui, mas eu vou fazer mais para cá, que é melhor para a câmera, ó. E para a aula também. Aqui chega a câmera bem lá no cantão? Tá, então vamos. Então, rudimentos de geometria analítica. Bom, a grande ideia da geometria analítica é que, através de um par de eixos, que nós vamos aqui considerar eixos perpendiculares e com mesma unidade de medida, isso não é necessário, através de um par de eixos, a gente consegue associar a cada ponto, chamar esse ponto de P, a cada ponto do plano, 2 números reais, que a gente chama de coordenadas. E a gente faz assim, a gente parte com dois eixos perpendiculares e determina uma certa unidade de medida que nós vamos usar nos dois. Quando você tem uma reta e nessa reta você determina uma unidade de medida, você acabou de formar uma régua, né? Com a régua você pode medir segmentos. Então eu determinei a unidade de medida aqui, a mesma unidade de medida, eu olho para cá. Quando eu traço uma perpendicular desse ponto P a esse eixo horizontal que a gente chama de eixo X, eu determino um único ponto aqui em cima desse eixo. Esse ponto, se eu medir com a régua a distância desse ponto aqui que a gente chama de origem, vou usar a letra O aqui de origem, que também pode ser um zero, de zero mesmo. A distância daqui até aqui, eu meço com essa régua, vai dar um número. Esse número é a coordenada X do ponto P. A mesma coisa eu faço ali. E eu determino o Y do ponto P. E eu vou dizer que o ponto P, ele está identificado com o par ordenado de números reais, X de P e Y de P. Certo? Então agora é o seguinte, se eu te der 2 números reais em ordem, um par ordenado de números reais, você sabe de que ponto eu estou falando. Você vai lá nos eixos e localiza. E vice-versa. Se eu te der um ponto no plano, você é capaz de identificar
quais são as coordenadas x e y desse ponto. Qual é a vantagem de fazer isso? Bom, a vantagem é transformar certas propriedades geométricas em propriedades algébricas. Ah, Luciano, mas isso é vantagem? Bom, às vezes é e às vezes não é. É vantagem quando a álgebra que você obtém é uma álgebra relativamente simples, mais simples do que estudar a figura geometricamente. Quando é mais complicada, aí você volta para a figura e analisa geometricamente. Na verdade, o bom é você ter várias ferramentas para atacar o mesmo tipo de problema, para você escolher a que é mais adequada. Tá? Bom, se você tem um ponto P, que tem um x e tem um y, e um ponto Q, que tem o x dele e o y dele, qual é a distância entre P e Q? Que a gente costuma representar simplesmente assim, a gente tem representado nesse curso assim, é o tamanho do segmento PQ, certo? Qual é essa distância? Bom, eu vou usar essa mesma figura para economizar, né? Eu quero chegar rápido nos resultados que a gente tem. Se eu tiver se o ponto Q estiver aqui, ó, por exemplo, certo? A distância entre P e Q é isso aqui, ok? Como é que eu calculo essa distância? Em função dessas coordenadas, x e y, etc. Bom, é só você ver o seguinte. Esse cara aqui é o x do Q, certo? Então é muito fácil calcular a distância entre o x do P e o x do Q, certo? De fato, essa distância é a diferença entre esses números. Como eu falo em distância, não pode ser negativa, o mais correto é falar que é o módulo da diferença entre esses dois números. Também não é difícil você ver que essa distância, ela aparece de novo aqui em cima. Essa distância aqui... desculpa. Essa distância aqui é a mesma dessa. Tá? Analogamente, a distância entre os y, esse aqui vai ser o y do quê? A distância entre os y é esse tamanho aqui. Vou fazer assim mesmo. Esse tamanho aqui que aparece de novo aqui. Tá legal? Como esse triângulo é retângulo, tá? É só usar o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado é isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Eu falei que era o módulo da diferença. Lembra que eu falei? É o módulo da diferença. Como eu vou elevar ao quadrado, eu nem preciso me preocupar se é módulo ou não. Então, eu chego nisso aqui. Em vez de colocar raiz quadrada lá, vou até colocar assim, que fica mais... A gente usa mais assim. A distância ao quadrado vai ser a diferença entre os x's dos dois pontos, né, ao quadrado, somada com a diferença dos y's dos dois pontos ao quadrado. Tá? Com isso, a gente já pode chegar numa coisa que a gente chama a equação da circunferência. Agora, a ideia é a seguinte. Imagina que você tem um ponto, que agora eu vou chamar de A e B, e nem vou dar nome para o ponto em si, só vou usar as coordenadas. Um ponto de coordenadas A e B, e eu quero estudar a circunferência que tem centro nesse ponto e tem um determinado raio, que eu vou chamar de R. Um raio R aqui. Desenhando, ela fica mais ou menos assim. Tá? E aí eu me pergunto, quais são os pontos que pertencem a essa circunferência? Fala para mim. Que pontos pertencem à circunferência de centro no ponto AB e de raio R? São muitos, né? Sim. Mas qualquer ponto que pertença à circunferência, digamos que ele tenha coordenadas x e y, qual é a propriedade que define a circunferência? Para que o ponto esteja na circunferência, o que tem que acontecer?
a distância dele até o centro tem que dar o raio, tá? E aí você vai concordar comigo que, dada essa expressão para a distância entre dois pontos, o ponto pertencer à circunferência, o ponto xy pertencer à circunferência, significa que x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado tem que ser igual a o raio ao quadrado. Isso é o que a gente chama equação da circunferência, tá? Exemplo, se você tiver uma equação x menos 1 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 9, vou colocar 16, certo? E eu peço para você, desenhe a figura formada por todos os pontos x e y que satisfazem essa equação, que cumprem essa equação. Você vai saber desenhar, não vai? Porque você está olhando aqui, a distância do ponto XY até o ponto 1, 3, essa distância ao quadrado é 16, então a distância é 4. Desenha isso aqui rapidinho, você põe lá os eixos, né? Tá, rapidinho. 1 está aqui. 3, mais ou menos, está por aqui, certo? Então o centro é isso aqui, beleza? E o raio é 4, você abre aqui 4 e tal, desenha. Não vai caber, mas fácil, né? Então é fácil, dada uma equação desse tipo, você chegar lá e desenhar a circunferência, que é o que a gente chama do lugar geométrico, né? Dos pontos que cumprem aquela equação. Tá bom? A última coisa que eu preciso para realmente começar a fazer o que a gente quer fazer é equação da reta, ou equação de uma reta. Isso aqui é um tema que, se a gente estivesse realmente estudando com calma a geometria analítica, a gente poderia fazer uma série de análises interessantes sobre a equação da reta. O que eu estou interessado, e eu posso até... Posso e vou deixar como exercício. XY pertence a uma reta, se somente se, está mal escrito, a Bessa vai me perdoar, mas se somente se XY cumpre, é solução de uma equação do primeiro grau. Certo seria de dizer do primeiro grau em x e em y, tá? O que é uma equação do primeiro grau em x ou em y? É uma equação na qual o x e o y não aparecem com nenhum expoente a não ser 1. Não aparece x ao quadrado, não aparece x ao cubo, não aparece raiz quadrada de x. Em outras palavras, equação de reta é sempre algo assim: ax mais by mais c igual a 0. Tá? Isso é o que a gente chama de uma equação do primeiro grau. Ok? É um número vezes x mais um número vezes y mais um número né, livre igual a 0. Isso é uma equação do primeiro grau. Isso vai ser reta. Isso sempre representa uma reta, e toda reta pode ser representada por uma equação do primeiro grau. Tá? Vou deixar como exercício, para a gente poder avançar mais rápido aqui. De fato, é só você fazer uma figurinha parecida com aquela, né? Por exemplo, pega dois pontos fixos, o terceiro ponto, para estar na reta, você consegue colocar em função dos outros dois e você vai cair numa equação do primeiro grau. Tá? Agora vamos começar a entrar no que nos interessa. Tá?
No final da aula passada, eu não sei se a aula passada que foi gravada, acho que foi a aula que foi gravada, assim. Eu comecei a dar umas ideias do que poderia ser essa coisa chamada eixo radical, tá? Só parece de forma muito natural na seguinte situação. Se você tem duas circunferências que se cortam em dois pontos, duas circunferências que têm dois pontos em comum, o A e o B aqui, então, enfim, isso aparece em alguns problemas mesmo. Às vezes você resolve um problema, algum problema que a gente resolveu já na aula passada, a gente observou isso. No meio do problema, aparece naturalmente essa reta aqui, tá? E aí, se a gente resolve um problema com uma figura desse tipo, usando potência, se a gente resolve outro problema desse tipo e outro problema desse tipo, a gente vai começar a achar que essa reta aqui ela tem alguma propriedade que vale a pena estudar com mais calma, com mais detalhe. E qual é a ideia? É assim, se você tem um ponto P qualquer em cima dessa reta, e essa circunferência aqui você chama de C1, e essa circunferência você chama de C2, certo? Qual é a potência do ponto P em relação à circunferência C1? Essa pergunta tem truque, né? Porque tem vários jeitos de calcular uma potência, certo? Aliás, ter vários jeitos de calcular uma potência é uma das coisas que faz a potência ser boa para resolver problemas. De fato, a gente pode traçar qualquer reta passando por P e fazer aquele produto de segmentos. Ou tem um outro jeito de calcular a potência que é importante. Deixa eu ver se vocês lembram. Excelente. A distância do ponto até o centro ao quadrado menos o raio ao quadrado. Ótimo. Qualquer semelhança com isso aqui não é mera coincidência, hein? Isso aqui é a distância do ponto ao centro, certo? O raio ao quadrado está do outro lado, mas se você passar para lá, fica menos o raio ao quadrado, certo? Então, o que você está me dizendo é o seguinte, pô, Luciano, se essa equação aqui eu escrever assim, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero, isso está parecendo potência. Porque esse pedacinho até aqui é a distância do ponto ao centro, ao quadrado. Distância do ponto ao centro ao quadrado. E aqui é menos o raio ao quadrado. Pô, é isso que a gente chamou de potência, né? Só que está igualado a zero. Então, é um outro jeito de interpretar essa equação. É um dos motivos de eu ter querido ir para a geometria analítica. O ponto está na circunferência quando a sua potência é zero, né? Mas a potência pode ter outros valores e aquela equação continua sendo interessante. Não aquela equação, mas o lado esquerdo daquela equação continua sendo interessante. Já vou voltar a isso. Mas beleza. Um jeito prático para esta figura é chamar isso de PA vezes PB, certo? E qual é a potência do ponto P em relação à circunferência C2? Igual, né? PA vezes PB, obrigado. Eu achei que você já estava dando a resposta. Também, né? É PA vezes PB, essa segunda potência, certo? Ou seja, eu tenho um ponto, duas circunferências, mas uma potência só. Se eu calcular a potência desse ponto em relação a uma circunferência, eu acho o mesmo valor se eu calcular a potência em relação a outra circunferência. Isso não acontece para todos os pontos do plano, só para alguns muito especiais. Quais? Os que pertencem a essa reta. Tá? Não é muito difícil, se você fizer
se você pensar de trás para frente, digamos que um ponto aqui fora da reta, ele poderia ter a mesma potência em relação às duas circunferências, né? Ver se tem um jeito rápido um bom jeito rápido de ver isso. Acho que um bom jeito rápido de ver isso liga esse ponto até o A, com certeza ele vai cortar em dois pontos distintos as duas circunferências, certo? E, portanto, esse produto, né, daqui até aqui é o mesmo para as duas circunferências, certo? Mas daqui até o outro é diferente nas duas circunferências, então as potências não podem ser iguais, tá? Então não é muito difícil provar que é um si somente si. Essa é uma diferença sutil que é importante. Isso daqui prova o quê? Que se o ponto estiver na reta, as potências são iguais. Dizer que se o ponto está na reta, as potências são iguais, não é a mesma coisa que dizer o contrário. Se as potências são iguais, o ponto está na reta, certo? Você precisa de um outro argumento, pode ser um argumento desse tipo, tá? Mas, moral da história aqui é o seguinte: no caso de duas circunferências secantes, duas circunferências que se cortam em dois pontos, né? O lugar geométrico eu vou colocar só LG, tá? O lugar geométrico dos pontos do plano, dos pontos P, tais que a potência de P em relação à circunferência C1 é igual à potência de P em relação à circunferência C2, esse lugar geométrico é a reta AB. Tá? E a gente dá um nome para isso. AB é chamada de eixo radical. Eixo radical de C1 e C2. Tá? Então, duas circunferências secantes têm uma coisa chamada eixo radical, que é a reta que une os pontos de interseção. E essa reta, esse eixo radical, tem essa propriedade super legal que a potência de um ponto qualquer da reta em relação às duas circunferências é sempre a mesma e vice-versa. Qualquer ponto do plano que tenha a mesma potência em relação às duas circunferências tem que estar no eixo radical. Tá? O eixo radical, neste caso particular, já nos permite resolver um exercício super bacana, que é o seguinte. Eu não vou nem escrever o enunciado todo, não. Vou desenhar a figura e falar, tá? A figura é o seguinte. Desenha três circunferências quaisquer, mas que se cortem duas a duas, sejam secantes duas a duas. Duas a duas, elas se cortam em dois pontos, tá? Mas pode desenhar do jeito que você quiser. Eu vou desenhar também aqui do jeito que eu quiser. Totalmente aleatório. Agora eu vou desenhar uma terceira circunferência que corte todas as outras também. Ó. Agora faz o seguinte. Traça a reta que une os pontos de interseção das duas primeiras, ok? Traçou. Traça a reta que une os pontos de interseção de outras duas. Tá. Beleza? Agora traça a reta que une os pontos de interseção das outras duas. São três retas, né? Adivinha que propriedade legal tem essas três retas? Isso. É o que a gente chama de retas concorrentes. Essas três retas sempre se encontram em um único ponto.
Não importa como você desenha as circunferências. E aí, você acredita nisso? Hein? Acredita ou não acredita? Não acredite! Prove! E aí, prove. Quem prova? Você aí tá tentando também, né? Isso, vai tentando. Prove. Por quê? Tem duas pessoas aqui que já resolveram, mas estão tímidas. Vamos lá, pode falar aí. Como é que é? É uma boa ideia essa. Então o pessoal aqui no auditório está falando o seguinte, tem que repetir, porque o pessoal do vídeo não ouve o que vocês falam. Né? Então o pessoal está dizendo aqui o seguinte, esquece a terceira reta por enquanto. Muito boa ideia. As outras duas tem que ter um ponto de interseção, certo? A menos que elas fossem coincidentes, né? Mas elas serem coincidentes é um caso que pode acontecer, vale até a pena a gente se perguntar quando é que isso aconteceria, mas deixa para depois, né? Se elas não são retas coincidentes ou paralelas, né? Se elas têm um ponto em comum, aliás, eu acho que acho que o ideal é nesse exercício, eu não falei o enunciado dele, eu só desenhei, né? Eu acho que o ideal nesse exercício é dizer isso. Ou elas são concorrentes ou elas são todas paralelas. Sendo que retas coincidentes a gente poderia considerar paralelas também. Mas é isso, se tiver duas que se interceptam em um ponto, a outra reta passa por esse ponto com certeza. Legal. Chama de P esse ponto de interseção dessas duas. Chama de C1, C2 e C3. As outras, as três circunferências. Né? O que o pessoal está dizendo aqui é o seguinte. Olha para esse ponto de interseção dessas duas retas. Tá? Essas duas retas são o que mesmo? Eixos radicais. Né? Essa reta aqui é eixo radical entre quais circunferências mesmo? C1 e C2. Certo? Se essa reta é o eixo radical entre C1 e C2, esse ponto P, como é a interseção dessas duas, está no eixo radical entre C1 e C2, certo? Se P está no eixo radical, qual é a propriedade que eu sei do P? Potência em relação a C1 é igual a potência em relação a C2. Certo? O que mais que eu sei sobre esse ponto P? Também está no eixo radical dessas outras duas, C1 e C3. Logo, a potência desse ponto P em relação a C1 é igual à potência desse ponto P em relação a C3. Certo? Claro. E aí você usa essas duas igualdades para concluir que a potência do ponto P em relação a C2 é a mesma que a potência do mesmo ponto P em relação a C3. Certo? E como a gente viu aqui, é um si somente si, certo? Está no eixo radical, então as potências são iguais. E se as potências forem iguais, tem que estar no eixo radical. Lembra que essa segunda coisa eu não fiz muito detalhado aqui não. Eu meio que indiquei como fazer, mas é bom você ter certeza que você sabe como fazer também. Mas esse exercício mostra a importância desse si somente si. Tá? Bom, isso significa que P pertence ao eixo radical de C2 e C3. Que é essa terceira reta aqui.
que isso aqui garante que vai sempre passar por aquele ponto. Tá? Observação. Tal ponto P desse exercício se chama centro radical de C1, C2 e C3. Então, assim, normalmente, duas circunferências vão ter um eixo radical. Repara que eu disse normalmente porque existem exceções. Mas as exceções são fáceis é fácil lidar com elas. Depois, hoje a gente vai falar aqui, eu vou deixar como exercício para você ver quais são as exceções, tá? Mas tem exceções. Mas, em geral, duas circunferências têm um eixo radical. 3 circunferências, em geral, têm um centro radical. Quer dizer, tem um ponto do plano que tem a mesma potência em relação às 3 circunferências. Tá? Beleza. Eu afirmei que duas circunferências, em geral, têm um eixo radical, mas eu ainda não provei. Eu só provei que duas circunferências têm um eixo radical em um caso particular. Em que caso eu provei que duas circunferências têm um eixo radical? Circunferências secantes, certo? Mas isso vale em geral. Tá, agora eu vou recorrer à geometria analítica pela primeira vez mesmo. Se C1 é uma circunferência do plano, qualquer problema de geometria plana, eu posso transformar em um problema de geometria analítica, basta escolher os eixos, tá? Então aqui eu já estou supondo que eu escolhi algum par de eixos, não importa qual. Mas se eu tenho duas circunferências, C1 e C2, escolhido um par de eixos, C1 vai ter uma equação, tá? E eu vou usar essa notação, enfim, eu vou usar, eu não sei se outras pessoas usam, mas eu vou usar. Eu vou usar a mesma letra que eu identifico a circunferência para escrever a equação também, para codificar a equação. Bom, qual é a equação de C1? É uma coisa do tipo x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menos raio ao quadrado igual a 0, certo? Vou chamar esse raio de R1 porque eu chamei de 1 aqui. Talvez eu devesse chamar de A1 e B1 também aqui. Acho que vale a pena. A1 e B1 para a gente identificar com a circunferência 1, tá bom? Então, olhando para a equação, eu identifico fácil o centro e o raio, se a equação estiver nesse formato, né? Depois você pode pensar como é que você usa a álgebra para transformar uma equação que não está nesse formato para esse formato. É bem simples, é só completar quadrados. Eu já vou supor que elas estão nesse formato.
estou um pouquinho preocupado com a clareza, eu mudei de ideia aqui. Mudei de ideia de como escrever, eu só quero deixar mais claro. É assim, a partir de agora, este lado esquerdo da equação, só o lado esquerdo, sem igualar a zero, eu vou chamar de C1 de x, y. Você pode olhar isso como uma função de duas variáveis reais, x e y, se você sabe o que isso significa. Se você não sabe o que isso significa, você só imagina que eu dei outro nome para essa expressão do lado esquerdo, tá? Mesma coisa aqui, isso vai ser C2 de x e y. Vocês lembram que eu estava conversando com o Matheus, ainda há pouco? Estava conversando com o Matheus que esse lado esquerdo é a potência, tá? Então, enfim, isso não é nenhum teorema, isso é uma observação. Observação. C1 x e y é a potência igual. Eu já tenho notação para isso. É igual à potência em relação à circunferência C1 de qual ponto? Do ponto de coordenadas x e y, tá? Então, vou escrever assim. O ponto é esse aqui. É o ponto de coordenadas x e y. Então, o ponto de coordenadas x e y, em relação à circunferência C1, a potência dele é o que normalmente fica do lado esquerdo da equação da circunferência. Certo? Então, ou seja, C1 de x, y igual a zero é a equação da circunferência. Ou seja, C1 de x, y sem ou seja. Então, se eu igualo a potência a zero, eu obtenho a equação da circunferência. Se eu não igualar a zero, eu tenho a potência, tá? Aliás, se essa potência for positiva, a gente sabe que o ponto está fora da circunferência, né? Se for negativo, ele está dentro da circunferência. Se for zero, está em cima da circunferência. Ok? Tá. Então, agora a pergunta é a seguinte. Para que pontos x, y temos que as duas potências são iguais? As potências do x, y em relação a C1 e a C2. No caso de circunferências secantes, a gente já tem a resposta, né? São os pontos da reta que unem os dois pontos de interseção, chamada eixo radical. Mas nem sempre duas circunferências se cortam. No caso geral, eu posso resolver esse problema analiticamente fazendo o quê? Fazendo C1 de x, y igual a C2 de x, y, certo? E aí eu faço aquela conta lá. Me ajuda aí a fazer aquela conta, tá? Porque agora eu vou desenvolver esse troço. Tá bom? Desenvolve isso aqui, o C1 de x, y. Desenvolve aí e me diz quanto dá. Vai, é para falar mesmo, gente. Vai, fala aí. Para eu ter alguma noção de que vocês estão acompanhando. X2, muito bom. X2. Menos 2 a 1x. Mais a1 ao quadrado. Mais y ao quadrado. Parece que a gente vai precisar de mais espaço aqui. Menos 2b1y. Mais b1 ao quadrado. Menos r1 ao quadrado. E isso tem que ser igual a...
Vai, fala aí. X ao quadrado. É só trocar ali 1 por 2, né? Isso foi uma boa vantagem de fazer do jeito que a gente fez. Então é só trocar todos os 1 por 2. Vamos fazer rápido isso aqui. Não, igual. Isso, igual. Ótimo. Essas coisas têm que ser iguais. Beleza? E aí? O que dá para melhorar? O que eu junto com o quê? Como é que fica a conclusão final? Isso equivale a dizer o quê? Mudar de cor aqui. Verde. Vai. O que cortou? É, né? Isso é muito bom, né? Tchau para o x ao quadrado e tchau para o y ao quadrado. Mas isso é bom demais, não é? Sabe por que isso é bom demais? Porque agora a equação que vai ficar aqui é do primeiro grau. Todos os termos de segundo grau se cancelaram. Então a gente pode até juntar os coeficientes, mas o importante é ver que é uma equação do primeiro grau, tá? Que equação do primeiro grau? Vamos, junta tudo que tem x, né? Tudo que tem x, sei lá, tem um 2, A1 menos A2, ou A2 menos A1, depende de que lado você põe, né? Tem 2. Se eu pus assim, agora eu tenho que botar B1 menos B2. Y. E aí, se eu põe, eu troquei o sinal daquele, né? Então, tem que ser R1 ao quadrado... Me enrolei. Ah, não, eu botei aqui... troquei o sinal, sim, troquei. Então, isso. É menos A1 ao quadrado, menos B1 ao quadrado, mais R1 ao quadrado, mais A2 ao quadrado, mais B2 ao quadrado, menos R2 ao quadrado. Ficou meio apertadinho porque a equação é grande. E tudo isso igual a zero, certo? Tudo isso igual a zero. Me perdoem aqui a equação em várias linhas e tal, mas eu preferi isso do que ir para o outro lado do quadro. Mas olha o que é importante aqui. X e Y são as variáveis. O resto é tudo constante. São parâmetros das circunferências. São dados com as circunferências, certo? O que é variável é o x e o y, ok? Então, o que é variável é o x e o y. Isso aqui é constante, vezes x, certo? Isso aqui é constante, vezes y. E essa coisa enorme aqui também é constante. Tá? Então, isso é uma equação do primeiro grau. Então, isso é uma reta. Quase. Existem casos em que isso não vai dar uma reta, porque existem casos em que isso não é nem do primeiro grau. São casos muito patológicos, mas existem. Que é o caso desse coeficiente ser zero e esse aqui também. Aí vai ser uma constante igual a zero, e essa constante nem sempre é igual a zero, pode ser uma equação impossível. Certo? Dependendo do que tiver aqui. Mas se um desses não for zero, basta um deles não ser zero, se um desses não for zero, então é uma reta. Você consegue me dizer geometricamente o que significa esses dois coeficientes serem zero? Que pontos? Mesma circunferência? Não exatamente. Está indo bem. Mesmo centro. Então, eu disse que ia deixar como exercício, mas acho que eu acabei de resolver o exercício com vocês. Eu falei para vocês, tem exceção. A gente acabou de descobrir a exceção. Só tem um tipo de exceção. Quando as circunferências têm o mesmo centro. Ou seja, concêntricas. Circunferências concêntricas não têm eixo radical. Tá? Mas é o único caso. Qualquer outro caso, as circunferências têm eixo radical e é uma reta. É uma reta. Acabei de provar que é uma reta analiticamente. No material da aula 11 tem demonstração de que sempre existe, que é uma reta, é uma demonstração geométrica. Né? É geométrica, mas usa teorema de Pitágoras e tal. Tudo que usa teorema de Pitágoras, assim, do jeito que usa essa demonstração, dá para desconfiar que é
é um meio termo entre geometria analítica e geometria tradicional, entendeu? A geometria analítica é realmente muito útil para mim, pelo menos, fica mais claro. Eu vejo mais claro o que está acontecendo usando geometria analítica nesse caso. Tá? Agora vamos juntar as duas coisas. E eu estou quase com vontade de desenhar agora. Acho que eu vou desenhar. Acho que eu vou para o computador. Vamos para o computador. Vou desenhar no computador agora. Então, C1, que depende do x e do y, tá vendo? Então, dados o x e o y, ele faz essa conta aqui. Essa conta, eu vou ter que puxar mais para cá. Bom, essa conta, ela é feita em função das entradas dessa planilha aqui, porque aí a gente pode mudar. E aí a gente vai ver tudo mudar junto. E tá gravando já, né? Beleza. E então o que eu fiz foi o seguinte. Eu coloquei... Deixa eu fazer aparecer os eixos, depois eu tiro os eixos de novo. O que importa para duas circunferências... Né? Deixa eu vir para cá. Que aí ele me filma também enquanto eu estou fazendo isso. O que importa para duas circunferências... Uma coisa que depende de duas circunferências, como o eixo radical, depende dos raios e da distância entre os centros, certo? Você pode colocar isso em várias posições diferentes. Por comodidade, eu coloquei os centros sempre no eixo X e vou mudar isso. Vou mudar a distância entre os centros e vou mudar os raios, tá? E aí a gente vai ver todas as possibilidades para eixos radicais, só mudando esses parâmetros. Então eu fiz aqui a conta para que, se o centro for 3, 0, eu só usei a coordenada x do centro, a coordenada y vai ser sempre 0. Se a coordenada x do centro é 3 e o raio é 2, a circunferência C1 vai ser essa aqui. Circunferência C1. E a C2 é isso aqui, o centro x igual a 1 e o raio 1, tá vendo? Então você está vendo essa circunferência C2 com centro no x igual a 1 e raio 1, tá vendo? Fica tangente ao eixo y certinho. E a outra circunferência com centro 3 e raio 2. Se eu mudar o x do centro da primeira circunferência aqui, ó, colocar 2 e manter o raio 2, o que vai acontecer, né? Imagina, eu só vou arrastar esse centro daqui para cá e manter o mesmo raio, certo? E aí vai ficar também tangente aqui ao eixo y, beleza? Aí dá uma olhada. Viu que mágica? Funcionou, beleza. E o que eu fiz também foi pedir para ele fazer a conta. Eu fiz a conta do eixo radical. Chamei de eixo radical. E a conta é isso que está aqui. Vocês estão vendo a conta? Apareceu aí, não apareceu? Olha a conta como é. C1 de XY menos C2 de XY. C1 de XY não é a potência em relação a C1? C2 de XY não é a potência em relação a C2? O que quer dizer que essa diferença é 0? Que as potências são iguais. Tá? E isso ele vai desenhar em vermelho. Eu apaguei aqui, deixei não desenhado. Mas se eu clicar aqui, ele vai desenhar uma coisa vermelha que representa essa equação. Adivinha o que vai ser? O que vai ser a coisa vermelha que representa essa equação? Vai ser outra circunferência? Uma reta. Qual reta? Eixo radical. Nesse caso, onde é que está? Passando nos pontos de interseção, certo? Atenção. Viu que mágica? Está ali o eixo radical. Tá? Se eu mudar, vou apagar ele, para vocês irem adivinhando. E se eu mudar isso para cá? Onde é que vai estar o eixo radical agora? No eixo X, alguém falou. O eixo X é esse. O eixo Y, né? É o eixo Y. Porque é como se os dois pontos se juntassem em um. É como se os dois pontos de interseção se juntassem em um só. Quando dois pontos se juntam em um, a reta que era secante vira tangente. Essa é a ideia. Eu ia dizer ideia intuitiva, mas é até um pouco mais do que intuitiva. Então tá lá o vermelhinho aqui em cima.
Agora, se eu fizer o x do centro lá no 4, aí as duas ficam tangentes aqui, o eixo radical você também adivinha onde é. Mas se eu diminuir esse raio aqui para 1,5, e agora as circunferências não se encostam, certo? O eixo radical continua sendo uma reta, mas agora a gente não tem muita intuição de que reta vai ser essa. Que essa é a desvantagem de você fazer as coisas com a geometria analítica. Em muitos casos você perde a intuição geométrica, ou a figura pode perder sentido porque você só fez um monte de conta. Aí você perde aquele contato com a geometria, né? com a configuração. Mas você consegue adivinhar mais ou menos como seria essa reta? Você tem alguma intuição a respeito? Alguém? Vai estar entre as... muito bom o que eu ouvi aqui, hein? Vai estar entre as duas circunferências. Vai estar mais próxima da que tem o raio menor. Vai estar mais próxima da que tem o raio menor. E, em termos de direção, essa reta vai estar deitada, vai estar em pé, vertical, horizontal? Vertical, né? Legal. Foi uma ótima intuição que você teve. Exceto onde ela vai estar mais próxima. Ela está mais próxima da que está com raio maior. Não mais próximo do que a que está com raio menor. Por que será, né? Que esquisito, ser anti-intuitivo, não é? Vou deixar essas perguntas para vocês por enquanto. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma visão muito boa de por que é assim. Mas por enquanto, vai fazendo essa pergunta aí para você mesmo. Tá bom? Legal. Vou afastar essa aqui um pouquinho. A gente consegue ver como é que muda o raio, como é que muda o eixo radical. Eu queria fazer essas mudanças contínuas em algum momento. Não foi dessa vez ainda. Mas... tá, a gente pode afastar um pouquinho para ver melhor. Aumentar esse raio. Tá? Beleza. Vou abrir outro. Vou abrir outro arquivo para a gente. Vou fazer só geométrico agora, para a gente brincar um pouquinho. Digamos que eu tenho. Está aqui no meu papel, eu já tenho desenhado as duas circunferências e eu quero desenhar, tá? Agora eu estou falando de desenho, de você estar lá com seus instrumentos de desenho, régua e compasso, e você quer desenhar o eixo radical entre duas circunferências que não se cortam, como essas que eu desenhei aqui. Pô, duas circunferências que se cortam, é só traçar a reta entre os pontos de interseção, é maior moleza, né? Agora, duas circunferências que não se cortam, pô, até agora a gente só sabe que tem esse eixo radical por uma expressão analítica, né? Mesmo que você estude o que está no material, que dá uma construção, assim, pode dar alguma ideia da construção geométrica que você poderia fazer, é meio chato fazer essa construção geométrica, tá? Aí que vem... Enfim, agora a gente vai começar, eu espero que você comece a enxergar a beleza desse tema que a gente está tratando hoje. Aquele lance do centro radical que a gente acabou de ver, junto com é muito fácil desenhar eixo radical de circunferências que se cortam, nos permitem inventar uma construção super criativa e super bacana para o eixo radical dessas duas circunferências aqui, que eu vou até mudar de cor, porque eu vou desenhar outras. Então, para a gente não perder de vista quais são as nossas, tá? Essas verdes aqui são as nossas circunferências, tá?
iniciais, ok? E eu vou desenhar o eixo radical dessas duas. Como é que eu vou fazer isso? Ó, que ideia bacana, que eu não tive ela sozinho, alguém me ensinou um dia, né? Mas olha que criativo. Chuta uma circunferência qualquer, desde que corte as duas outras. As duas que estão lá. Ok? Agora é muito fácil desenhar os dois eixos radicais entre essa verde e a preta e entre a outra verde e a preta. Ok? É ou não é? Este ponto de interseção entre essas duas retas pretas, esses dois eixos radicais, é um ponto interessante para nós, é ou não é? É um centro radical esse aqui. É um centro radical entre quem? Centro radical de 3 circunferências. Quais 3? As 3 que estão desenhadas, as únicas 3 que estão desenhadas, né, na figura, as duas verdes e a preta, certo? Acontece que o centro radical, ele está no eixo radical entre a verde e a preta, no eixo radical entre a outra verde e a preta, e também tem que estar no eixo radical entre as duas verdes, certo? Então, o eixo radical entre as duas verdes, que é o que eu estou procurando, tem um ponto que eu já conheço, que é esse ponto que o programa chamou de J. Certo? Achei um ponto da reta que eu quero desenhar. Se eu achar outro ponto, eu consigo desenhar a reta. Quem adivinha como eu posso desenhar outro ponto desta reta? Hã? Chuta outra circunferência, né? Não é isso? De fato, eu estava na dúvida qual fazer antes, mas aqui no GeoGebra, eu posso usar este recurso muito legal do lugar geométrico e dizer, quero o lugar geométrico desse ponto que eu sei que está no eixo radical, quando este ponto F aqui que eu escolhi varia. E aí ele não me deu o eixo radical inteiro, mas ele já me deu aqui pelo menos um pedaço do eixo radical, que depois eu posso completar aqui. Bom, o fato dele ter dado só um pedaço era esperado. Mas, enfim, você também pode pensar por quê. Então esse aqui é o eixo radical utilizando o recurso do lugar geométrico que o GeoGebra me dá, tá? Mas não, eu queria simular o que você pode fazer no seu papel com régua e compasso. Então eu vou apagar isso aqui e depois eu exibo de novo. Vamos apagar. Deixa eu ver se apagou tudo. Apagou tudo. E vamos fazer o que você sugeriu. Outra circunferência, certo? Pega uma outra circunferência qualquer, digamos, aqui assim, cortando as duas. Pô, eu devia ter botado um ponto em cima. Bom, não importa muito. Agora aqui, certo? Aqui e aqui. E essa reta aqui tem que ser o eixo radical, certo? Espera aí, não queria fazer isso. Também não queria fazer isso. Vai. Foi. Mudar a cor dela. Botar vermelho. Então, um vermelhão aqui, vou aumentar também a espessura para a gente ver melhor. Tá aí em vermelho o eixo radical, tá? Essa construção foi tão mágica que dá até para duvidar, não dá não?
Pô, será que esse troço funcionou? A gente tem um programa de computador aqui cheio de recursos e tal. Será que a gente não tem um jeito prático de verificar se isso funcionou ou não? Jeito prático de verificar se isso funcionou ou não. Bom, agora eu vou colocar a janela de álgebra aqui. Que propriedade o eixo radical tem que ter mesmo, pessoal? A potência em relação às duas circunferências tem que ser a mesma, certo? Bom, chuta um ponto qualquer em cima do eixo radical. Cadê? Chuta um ponto qualquer em cima do eixo radical, ponto S. Como é que eu posso calcular a potência desse ponto S em relação a ambas as circunferências? Basicamente, dois jeitos. Esse aí que alguém começou a falar, o Matheus começou a falar, traça uma reta qualquer e faz o produto dos segmentos, ou pela distância. Né? Esse programa deve ter algum campo de entrada, isso. Oi. O J é ponto médio de BD. Não precisa, porque o B e o D eu coloquei aleatoriamente só para desenhar as circunferências verdes. E aí, gente, uma coisa muito legal do GeoGebra é isso aqui. Se eu modifico os dados iniciais da minha construção, ele repete todas as outras construções que eu fiz com os novos dados. Então, a reta vermelha vai continuar sendo o eixo radical, mesmo que eu modifique. Mas, ó, esse ponto P eu posso trazer ele para... Esse ponto B eu posso trazer ele para cá, aí já não parece mais, tá vendo? No entanto, tem uma coisa de ponto médio que... Tem umas coisas de ponto médio que tem a ver com o eixo radical, que a gente até falou em alguma aula anterior. Mas, bom, vamos lá. Tem essas várias maneiras, eu podia calcular as distâncias, mas eu acho mais bacana fazer mesmo como o Matheus estava sugerindo. Chuta aí uma reta passando por S, cortando essa circunferência, outra reta cortando a outra, e calcula os tamanhos dos segmentos. Espera aí, segmento daqui até aqui e daqui até aqui, tá? E o outro segmento é daqui até aqui, os outros dois segmentos daqui até aqui e daqui até ali. Eita. Acho que vai funcionar. Bom, agora... Vou chamar um troço de pote aqui. E o pote vai ser o seguinte. Bom, agora... Tá. Tem um segmento... Aqui ele me diz as coisas, tá? O ST e o SV. O ST ele chama de M. E o SV ele chama de N. Então, o que eu quero é o produto desses dois. Deixa eu chamar isso de pote 1. Então, é M vezes N. Aí ele faz assim, tá? M asterisco N. Dá para ver o que eu estou fazendo? Tá. Então, esse é o pote 1. Ele apareceu aqui, tá? E o pote 2, a potência 2, vai ser P vezes Q. Tá vendo? Que os segmentos aqui, os dois segmentos aqui são P e Q. Ele chamou de P e Q. Então, porque ele já dá nome automaticamente, sabe? Então, P vezes Q. É o pote 2. E parece que está dando igualzinho, né? Será que é um problema de aproximação? Dá para a gente aumentar o arredondamento aqui para 10 casas decimais e ver se... Olha, parece que está bem igualzinho mesmo, né? Tá vendo? Esses dois números estão parecendo bem iguais. E o legal, né, de fazer as construções aqui no computador é isso. Agora eu posso mexer no ponto e ver se as potências continuam iguais. Não é que continuam iguaizinhas mesmo? Então, eu estou começando a acreditar que isso aqui realmente é o eixo radical, certo? É uma reta que realmente faz o que se espera dela.
Bacana. Essa construção de o eixo radical usando circunferências auxiliares que cortam as outras duas é um jeito realmente muito esperto de fazer uma série de problemas de construção geométrica, não só esse aqui que eu falei, não só esse de construir o eixo radical, e de longe é a forma mais prática de entender o eixo radical. Tá? E durante um problema de geometria, isso pode ser bastante útil. Você pode querer criar alguma circunferência auxiliar dessa para ajudar você a entender a figura. Tá? Eu queria dar alguns exemplos disso para vocês. Eu acho que eu vou... Acho que eu vou fazer o seguinte. Eu tô na dúvida se eu faço o que eu estou pensando em fazer agora ou se eu mostro outra coisa para vocês. Como eu preciso acabar a aula, eu vou preferir... Mudei de ideia, peraí. Bom, eu nem lembrava que eu tinha isso aqui. Mas esse é o tipo de figura que eu quero mostrar para vocês agora. Eu vou escolher fazer o seguinte. Eu mudei... Essa foi a ideia que eu mudei. Como a gente tem pouco tempo e tal, em vez de... Se eu entrar num problema específico, vai acabar demorando mais. Então eu vou mostrar umas coisas legais para vocês. E aí a gente faz... Como essa aula foi mais curta, e eu acho que o tema merece, eu faço pelo menos um pedaço da próxima aula ainda sobre esse assunto. E a gente também vai querer resolver alguns problemas de Olimpíada com isso, né, para fechar o ciclo. Mas esse tipo de figura, ele vem da seguinte ideia. Essas duas circunferências têm esse eixo radical, certo? Agora, existem outros pares de circunferência que também têm esse mesmo eixo radical, certo? De fato, a gente pode imaginar um montão de circunferências que tenham esse mesmo eixo radical. E como é que a gente poderia construir essas circunferências? Outras circunferências que tivessem esse mesmo eixo radical, ou dada uma circunferência e um eixo radical, como é que eu construo uma outra circunferência que tenha com ela esse mesmo eixo radical? Bom, você podia fazer algumas... Você podia até roubar um pouquinho, você podia, sei lá, faz a reflexão dessa circunferência em relação a esse eixo. É claro que essa azulzinha pequena e aquela outra azul ali tem esse mesmo eixo radical, porque são duas circunferências idênticas, e aí o eixo radical tem que ser a reta que fica exatamente no meio delas, certo? É claro que essas duas também têm. Pelo mesmo motivo, é claro que se eu fizer a simetria dessa aqui, né, também. Ok, eu também continuo com esse mesmo eixo radical.
certo? Existem outras formas mais complicadas de fazer, mas existe uma forma analítica, usando as equações, que é muito rápida e muito imediata. É o que eu usei aqui para construir quantas circunferências eu quiser, que vão continuar, quaisquer duas delas vão ter esse mesmo eixo radical que está aqui, e sendo que as azuis continuam fazendo parte dessa família de circunferências. Eu não fui muito claro? Deixa eu clicar aqui logo. E aí esse é o tipo de figura que a gente obtém. O que eu quero... Eu vou ter que diminuir isso aqui. Tá, essa figura que eu estou mostrando para vocês agora é o que a gente chama de um feixe de circunferências ou de circunferências coaxiais. Isso é uma família de circunferências, né? Todas essas verdinhas aqui. Se você olhar bem, bom, aumentar e diminuir, ele demora a aumentar e diminuir porque ele está fazendo um monte de conta cada vez que eu mexo na figura, tá? Mas é legal olhar mais de longe. Então, quaisquer duas circunferências aqui vão ter como eixo radical essa reta vermelha, tá? Bom, isso ainda não é uma justificativa, mas olhar para essa figura já mostra que duas circunferências de raios diferentes, o eixo radical vai estar mais perto da que tem maior raio, né? Porque as de maior raio, elas vão se aproximando da reta nessa família, tá vendo? Quanto maior o raio, mais a circunferência vai se aproximar da vermelha, do eixo radical, né? E quando você olha para famílias de circunferências assim, coaxiais, para um feixe de circunferência, o eixo radical, ele muda de significado. Agora, um ponto do eixo radical não é um ponto que tem mesma potência em relação a duas circunferências. Ele é um ponto que tem a mesma potência em relação a infinitas circunferências. Todas as circunferências desse feixe. O que, enfim, dá origem a ferramentas ainda mais poderosas. Eu tenho que ir embora, né? Isso, o Gugu tem que dar uma aula, etc. Mas eu acho que eu vou deixar uma propaganda para a próxima aula também. Não era isso que eu queria fazer. É o GeoGebra. Eu aprendi umas novas coisas do GeoGebra agora para fazer isso que eu estou fazendo. Bom, deixa eu dar uma mudada numa dessas circunferências aqui. Uma coisa muito interessante nesse feixe de circunferência é esse ponto aqui, tá? Porque as circunferências vão ficando cada vez menores e vão tendendo a um ponto aqui. E esse ponto, ele continua tendo a mesma propriedade. Por exemplo, a potência de qualquer ponto aqui em relação a duas circunferências é a mesma. O que
que seria a potência de um ponto em relação a outro ponto? Quer dizer, a ideia é, essa família de circunferências elas vão tendendo a esse ponto, então a circunferência vira um ponto. Quando a circunferência vira um ponto, a potência vira o quê? O quadrado da distância até esse ponto, né? Porque a circunferência... D2 menos R2 com R igual a zero, a distância ao quadrado menos o raio ao quadrado, com raio igual a zero, por exemplo. Tá? E continua valendo essa propriedade da potência ser a mesma. Então, a distância daqui até isso ao quadrado é igual à potência desse ponto em relação a qualquer outra circunferência. Tá? E aí uma coisa que fica muito legal é você fazer o seguinte. Você pega um ponto do eixo radical, e agora que eu tenho esses pontos aqui, fica mais fácil ainda, pega uma circunferência de centro aqui e raio aqui. Tá? Essa circunferência preta aqui. Bom, a potência dessa a circunferência desse ponto, que é o centro da circunferência, em relação a esse ponto, é a distância ao quadrado, né? Mas isso é o raio da circunferência preta ao quadrado, certo? Ok. Qual é a potência desse ponto em relação a essa circunferência azul? Tem que ser a mesma coisa, não tem? O raio da preta ao quadrado, tá? O que significa isso? Significa que quando eu unir este ponto, o centro da circunferência preta, ao ponto de interseção com qualquer uma do feixe, qualquer uma, esse troço vai dar tangente. É isso aí. Significa que esta circunferência aqui, ela é ortogonal a todas as circunferências daquele feixe. Mas não é só essa circunferência, é qualquer outra. Qualquer outra. Qualquer circunferência desse tipo aqui vai ser ortogonal a todas as circunferências do feixe. Com isso, a gente chega num conceito... Aí eu não desenhei os dois feixes, mas a gente pode fazer na próxima aula. Todo feixe de circunferências, com o seu eixo radical, tem um eixo ortogonal. Um eixo ortogonal, não, perdão, um feixe ortogonal. Uma outra família de circunferências, todas elas ortogonais a todas as da primeira família. E, enfim, existe uma infinidade de propriedades legais que a gente pode deduzir a partir daí. Tem vários problemas que a gente pode e que a gente vai resolver na próxima aula a partir desse conceito. Tá? Então, não percam. É isso aí, o tempo acabou. Até a próxima, gente. Valeu, obrigado.